Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu distinto e querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou a Adriana, uma ouvinte assídua do teu canal. Eu amo todas as histórias, Paulinho. Mas eu vou dizer uma coisa, as da meia-noite mexem comigo. Nossa, como esse tipo de assunto aguça a minha curiosidade. Não, eu não entendo nada de espiritismo, mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um interesse tão grande pelo assunto. Vou contar, eu hoje já sou aposentada, mas durante muitos anos, Adriana, eu trabalhei numa coletoria estadual, a coletoria do estado onde eu nasci e me criei. Hoje eu não moro mais lá. Depois que eu me aposentei, acabei me mudando. Atualmente eu moro na cidade de Santos. Nada tem a ver com o estado onde eu nasci. Então eu trabalhava na coletoria. Para quem não sabe, quando a gente fala coletoria, as pessoas falam, mas que repartição pública é essa? A coletoria, ela é responsável pela coleta, especialmente de impostos. Como eu trabalhava num órgão estadual, coletas de impostos estaduais. Coletoria tem em tudo que é município, às vezes recebendo até nomes diferentes. Eu trabalhava numa cidade de porte médio, uma cidade para 400 mil habitantes. Foi lá que eu acabei conhecendo o Edir. O Edir tinha vindo de uma outra localidade, ele pediu a transferência e o Edir se tornou meu colega de coletoria. Trabalhávamos juntos naquela repartição pública. E ali foi nascendo uma amizade entre mim e o Edir. Ele começou a frequentar minha casa, ele gostava muito também do meu marido. A gente acabou fazendo uma boa amizade. E foi nesta amizade que o Edir me contou uma particularidade, coisa que ele dificilmente contava para uma pessoa. Edir tinha um dom de ver pessoas depois que elas morriam. Eu ficava impressionado com isso, porque eu jamais tive esse dom. Meu marido, eu me lembro, meu marido muito católico, ele dizia, não, esse tipo de assunto é entre você, Edir e Adriana, eu nem me misturo nisso, eu de nada entendo e nem quero entender. Então quem ficava conversando muito tempo com o Edir a respeito desse assunto era eu, que ficava impressionado, porque de repente a gente estava num lugar e ele falava assim, tem uma pessoa morta ali. Gente, você já esteve com uma pessoa que fizesse isso alguma vez? É incrível, mas na hora que a pessoa fala isso, eu não sei se é mental, se é psicológico, mas você sente um arrepio. Eu sentia na hora. Às vezes ia uma pessoa na coletoria, atrás de um documento, pagar um imposto, e de repente o Edir falava assim, você não está vendo, mas entrou uma pessoa junto com aquela senhora ali. É um senhor assim, assim, assim. Ele já é morto.
falava, não é possível, você está vendo, Edir? Eu falava, estou vendo. Você não tem medo? Dizia, não tenho medo. Eu nasci com esse dom. E desde que eu descobri esse dom, que eu passei a levar numa boa. E quando foi que se descobriu? Foi depois que eu completei 15 anos de idade. Achava estranho e interessante até mesmo essa data, né? Essa idade. A partir dos 15 anos ele passou a enxergar, a ver as pessoas que já tinham falecido. Mas a história mais fantástica do meu amigo Edir, que trabalhava comigo na coletoria, era a história envolvendo Ione, a sua amante. Ione era amante do Edir e vinha a ser a Ione casada com Onélio, primo dele. Deu para vocês entenderem? A Ione era amante do Edir. Eles saíam às escondidas, se apaixonaram pelo outro. Só que a Ione era casada com um primo do Edir. O primo do Edir, o nome dele é Nélio. E aconteceu que o Nélio acabou descobrindo o caso do primo Edir com a mulher dele. Nélio e Ione acabaram tendo uma discussão em casa, de modo que o Nélio acabou, não no mesmo dia, mas depois de uns 3, 4 dias, tirando a vida da Ione, sufocando-a com o próprio travesseiro. E na sequência, o Nélio também ceifou a própria vida, deu cabo à própria vida. Os dois morreram. Só que quando eles faleceram, a família do Edir ainda não sabia que ele, Edir, que de certa forma ele era o causador disso tudo. Ele era, não que ele devesse ser crucificado, na minha opinião, porque isso são responsabilidades de pessoas adultas. Mas a família sequer podia supor ou imaginar que ele fosse o pivô, porque ele era o caso da Ione, casada com seu primo. Isso, inclusive, a família não sabia até mesmo no dia do velório. O Edir foi, lógico, ao velório da Ione, amante, e do primo. Ele já tinha o dom de ver pessoas mortas. Isso começou quando ele tinha 15 anos. Chegando no velório, ele logo viu a Ione, não viu o primo. O Nélio não. Viu a Ione. Ione estava desalentada ao abandono no canto mais escuro e discreto daquela capela onde os corpos estavam sendo velados. Inclusive o dela. O dela e do marido. Os corpos estavam juntos sendo velados, apesar de tudo que acontecera. Ela, pelo que se podia deduzir, e isso o Edir deduziu de cara, afastara-se das pessoas perto dos caixões, postados no centro da capela, a fim de padecer o seu luto sozinha. Ele, Edir, se demorou um tanto mais em observá-la, perdido em considerações sobre a brevidade da vida, até perceber o estado lamentável de alienação em que se encontrava a sua mulher amada. Ele diz que quando ele olhou para Ione, ela desolada, triste, abandonada, o estado dela era de dar dó. Ione não fazia a menor ideia de que já estava morta. Mas como assim? Não, ela não sabia que tinha morrido. Me explica o Edir.
E eu fiquei intrigada, querendo entender, porque, como já disse, sou completamente ignorante nesses assuntos espirituais. Ela não sabia? Não sabia. A Ione não sabia, ela estava sentada num banquinho, recostada à parede, as mãos no colo dela, muito deprimida, muito triste, olhar indiferente, assim, largado ao chão. Olha, ela não havia se dado conta da trágica situação. A pobre criatura da Ione não devia estar entendendo os motivos dos amigos e parentes recusarem-se a lhe oferecer as devidas condolências. Obviamente que ninguém oferecia condolências a ela, porque todos ali sabiam que ela também estava morta, junto com o Nélio. Mas ela não tinha essa consciência. Meu Deus! O dom de ver os mortos do Edir, meu amigo de coletoria, o dom de ver os mortos sempre causara a ele profunda inquietação. Segundo ele me contava, no início, quando ele tinha lá os seus 15 anos, foi muito difícil lidar com o problema. Passou por dificuldade psicológica, dificuldade estressante que quase o levaram à loucura, uma vez que ele estava dentro da adolescência e ele já tinha perdido a conta do número de almas penadas vagando nas ruas, indiferentes às suas próprias condições de não existência. Então, como propósito de dar sentido àquela bizarra habilidade natural, ele passou inclusive a ajudar essas almas apenadas na superação da dura realidade do passamento derradeiro, inclusive lá na coletoria. Às vezes, quando uma alma seguia uma pessoa até lá para resolver uma questão ou outra, eu às vezes via ele falando baixinho, parecia que era com a parede. Olha, eu preciso te explicar, você já não faz mais parte desse plano. Eu via. Ainda bem que ele havia me preparado. Aliás, eu acho que ele me contou tudo isso nos detalhes, até para que tivesse esse preparo e essa oportunidade. O Edir, meu amigo, tinha a exata compreensão do que acontecia com as almas dos indivíduos logo após o falecimento. Elas eram lançadas brevemente no limbo, uma dimensão atemporal entre a matéria e o desconhecido eterno. Em geral, dentro desse contexto, duas perspectivas se apresentavam bem claras. Havia quem imediatamente estivesse ciente da trágica circunstância, quer dizer, morreu, está morto, acabou, sabia na hora, mas rejeitava, às vezes, a separação de ambos os planos existenciais por causa de conflitos pessoais mal resolvidos. Tinha esse tipo de alma. E de outro lado, havia também aquele tipo de alma que simplesmente não se dava conta dessa condição. Sabia que tinha morrido. Ou levava um tempo maior para entender. Não era uma questão de não aceitar a morte. Existiam aqueles que não aceitavam. Mas havia também aqueles que não tinham a menor consciência que tinham morrido. A amante morta, a Ione, ela era desse tipo. Ela não tinha a menor noção de que tinha morrido. Naquele momento, o meu amigo, o Edir, ele se viu na difícil obrigação de ajudar a Ione a se reconhecer morta. Então ele reuniu toda a coragem que ele tinha e se encaminhou diretamente ao encontro da amante, decidido a não deixar mais a pobre criatura acorrentada ao limbo incerto dos que ficam entre os vivos. Chegou perto dela discreto, de fala mansa e sem alardes, para não assustá-la. Oi querida, oi Ione. Oi Edir. Ela se levantou do banquinho depressa com um semblante apreensivo. Como você demorou?
Edir, eu não sei o que está acontecendo, mas ninguém quer falar comigo. Você viu? Veja só. Está todo mundo me ignorando. Ninguém está respeitando a minha dor, Edir. Sim, você precisa ter muita calma. Você já foi ver o Nélio? Você já foi ver? Aí ele apontou assim o queixo para os caixões que estavam no centro da capela. E ela respondeu: não, claro que não. Eu não tenho coragem de olhar o Nélio. O Nélio descobriu tudo sobre nós dois, você sabia? Tudo. Ela falou baixinho, ansiosa, como se alguém ali na capela lhe pudesse escutar. Eu acho que ele contou o nosso segredo a todos antes de falecer, antes dele morrer. E talvez essa seja a causa de tanta falta de consideração para comigo. Só pode ser isso, Edir. Não tem outra explicação. Ninguém dá bola para mim. Ninguém liga para mim, Edir. Ele pigarreou, constrangido pela falta de noção da Ione. Olhou em volta para ver se não havia ninguém por perto. Afinal de contas, ele já era considerado um cara meio esquisito e não ia ajudar muito ser surpreendido por um amigo ou um parente falando sozinho, parecendo que está falando com as paredes. Então ele teve esse cuidado, mas depois de ter esses cuidados, falou com a Ione. Ione disse sem se aproximar, quase aos sussurros, virando-se na direção do centro da igreja: Ione, você precisa ser forte e ir até lá, viu? Você tem que ir até lá. Oh, Edir, eu não tenho coragem de olhar o Nélio, não tenho. Ainda mais que ele descobriu tudo sobre nós dois. Edir, escuta. Ó, o Nélio, ele não pode fazer mais nada contra mim e nem mesmo mais contra você. Meu primo Nélio está morto, Edir. Entendeu? Ele está morto. Ela, a Ione, olhou novamente pro Edir e assim pro piso da capela, mexendo de leve a cabeça em atitude de negação. Não, Edir, eu não quero ir lá olhar o Nélio, eu quero ficar aqui. Meu amor. Ele então insiste num tom de voz suave e paciente. Meu amor, você percebeu, olha lá, tem 2 caixões sendo velados no centro da igreja. Você percebeu isso? 2 caixões. Nessa hora, a Ione olhou na direção do amontoado de parentes no entorno dos esquifes, levantou as sobrancelhas em tom de curiosidade por um breve momento e em seguida voltou a fechar-se na indiferença. Tá, e daí? E daí? Pode ser qualquer um? Ela deu de ombros. Quer dizer, pode ser qualquer um, podia ser o Nélio, ela sabia que era o Nélio, e o outro caixão podia ser um outro qualquer. Afinal, disse ela, essa capela é para isso mesmo, para velar os mortos, não é? Edir viu que teria trabalho sobre a sua condição de falar para ela a verdade. Ia ser mais difícil do que ele pensava. Então ele teria que usar uma tática mais direta, mais objetiva. E ele usou. Ione, minha querida, observe bem. Você está vendo que todas as pessoas que estão aqui são pessoas da nossa família, pessoas, nossas amigas. E elas estão todas ao redor dos 2 caixões, entende? Então não é qualquer um que está ao lado do Nélio, não é qualquer um. É pessoa da nossa família. Olha lá. São pessoas das nossas famílias e nossos amigos ao lado dos 2 caixões.
Ela se voltou novamente para o grupo de parentes. Dessa vez levou um tempo maior para absorver a cena. Aos poucos, aqueles olhos azuis intensos que tinha a Ione se avolumaram de surpresa. As linhas da testa se contraíram, assim como os lábios. Assomou-se um rito de preocupação no canto da boca. Ela deu 3 passos à frente, ficando ao lado dele. E aí ela falou: Edir, quem morreu então, além do Nélio? Que eu tô vendo mesmo, são parentes nossos, são amigos nossos que estão ao lado dos 2 caixões. Quem foi que, além do Nélio, meu marido morreu? Quem foi? Me conta, Edir. Edir respondeu: querida, ela não queria rodeios. Quem? Quem foi que morreu? Edir então não teve outra opção e foi direto: foi você. O quê? Foi você, Ione. Foi você que morreu. Ela ficou perplexa, muda. Ela se virou para buscar a verdade nos olhos dele, Edir. Custou-lhe grande esforço manter o olhar incrédulo. Não é possível. Infelizmente. Quer dizer, eu não sei se infelizmente, porque com certeza você vai começar uma outra experiência, outra vivência, no outro plano. Mas foi você quem morreu. Aqui, né? Eu digo neste plano. Foi você quem desencarnou. Não diga. Digo. Vai lá confirmar. Vai. Eu tenho medo. Coragem. Eu estou aqui. Espiritualmente, eu também estou aqui lhe passando força e pedindo a tudo que há de luz para que te ajude nessa hora. Vai. Você não vai sair daqui? Não. Vai. Ok. Eu vou lá então. Disse Ione com a voz insegura, mas parecendo estar ansiosa por querer a coragem que ele tinha. E ele foi forte. E ele deu uma força final. Vá, meu amor. Vai lá. Seja forte, vai. Não houve uma despedida entre Edir e ela, a Ione. Não houve uma despedida. Ela ainda não havia assimilado completamente a ideia de que te pudesse estar morto. De novo esse trecho. Ela ainda não havia assimilado a ideia de que pudesse estar morta. Ele murmurou um adeus. Você chegou a falar? Falei assim baixinho, de uma maneira contrita, mas eu falei adeus. Falei de uma maneira entristecida, mais para mim mesmo do que para ela, mas eu falei adeus. Enquanto que ela se encaminhou a passos hesitantes para o seu destino final. Tinha a consciência de modo muito preciso o que a esperava. Pois eu já tinha presenciado o fenômeno centenas e centenas de outras vezes. Sabia que quando ela confirmasse o próprio corpo dentro do caixão, ela teria um assombro primeiro, um grande assombro. E depois, a aceitação. Fiquei à espreita olhando à distância. Não diga, Edir. E aí? O que foi que você viu, Edir? Vi que ela chegou diante do próprio caixão. Ione, os olhos se arregalaram e ela ficou tão espantada que ela levou as 2 mãos à boca, mas não gritou. Não fez escândalo. Cheguei a ver no rosto dela a expressão de perplexidade. Ela estava estupefata, já começando a emitir o brilho que iria lhe envolver todo o corpo em breve. Sim, porque quando a pessoa ganha consciência de que ela morreu, o corpo dela começa a ganhar um brilho, uma luz. De modo já esperado,
ela se tranquilizou. O semblante foi tomado por uma expressão serena, da qual apenas lhe fez realçar ainda mais a beleza. Ela ficou mais bonita, porque ela começou a se encher de luz. Em seguida, ela começou a flutuar a alguns centímetros assim do chão, dentro de uma tênue halo de luz, sabe? Ela começou a flutuar. Ela estava linda naquele momento, plácida e bela. Parecia um anjo sem asas. Ela não se despediu mais de mim. Como era habitual, aos que iniciam a passagem final, a Ione olhou maravilhada para as próprias mãos. Não diga, a pessoa olha para as mãos, é? Sim, eu jamais soube entender bem o porquê, mas é sempre a partir das mãos que se inicia o processo irreversível do passamento derradeiro. A pessoa, para se reconhecer morta, ela olha para as próprias mãos. E foi a partir daí, das mãos, que Ione se encheu de brilho, o brilho tomou conta dela. E ela foi subindo graciosamente, aquele brilho foi subindo graciosamente pelos braços e envolvendo-lhe todo o torso, ofuscando tudo ao seu redor, como uma janela em quarto escuro quando se abre para os primeiros raios de sol da manhã. Eu fiquei triste porque eu era a única testemunha daquele espetáculo fulgurante. De todas aquelas pessoas que estavam ali, apenas eu estava vendo aquilo, os demais não. Em dado momento não se podia mais divisar o corpo da Ione. A luz foi se intensificando, chegou ao seu máximo, e aí ela sumiu, de súbito, assim, de repente. Foi embora para sempre. Nossa, tô até emocionado. Pois é, Adriana. Foi exatamente assim, de fato, foi lindo, apesar de muito triste. Muito triste. A perda irremediável da mulher amada deixou o Edir arrasado. E depois, Edir, fiquei ali no velório, sentei-me no banquinho, deixei-me invadir por recordações do quanto a gente se amava. Um riso fraco chegou a me escapar dos lábios, lembrando de algumas cenas engraçadas, vividas na clandestinidade. As raras oportunidades que nós tínhamos, elas eram sempre dedicadas a um amor urgente, um querer apressado. Então eu disse para mim mesmo que eu nunca a esqueceria, que jamais a esqueceria. Ela sempre seria um amor da minha vida. Nossa, Edir, que história. Edir, me desculpa perguntar, e o teu primo, o Nélio, teu primo, o outro morto, o marido dela, você viu? Aí é que tá. Não viu, Nélio. Porque quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento? Mas o Nélio, ao descobrir o caso que havia entre mim e a Ione, ele, depois de 3, 4 dias dessa descoberta, ele matou a mulher. E ele deu cabo à própria vida. E esse tipo de alma vai por um lugar que eu não tenho acesso. Eu não vejo, eu não enxergo. Obviamente que deve ter pessoa também com esse dom, eu não alcanço. Mas não vi.
Não vi, jamais tive qualquer visão do meu primo. A única coisa foi que logo após os sepultamentos foi que a história acabou chegando a todos os familiares e eu praticamente acabei sendo expulso da minha cidade. Ninguém mais queria minha amizade. Muita gente me acusava do responsável pelo acontecido. Tias, tios, primos. Até mesmo o meu pai passou a ter problema comigo. A única foi a minha mãe, porque mãe é mãe, que me compreendeu. Foi quando eu pedi baixa na coletoria da cidade e aí houve uma possibilidade de uma transferência para um outro lugar e deu certo ser aqui. E eu muito agradeço a providência divina de ter sido aqui, porque aqui acabei te encontrando, Adriana, e fizemos esta amizade. E essa amizade tem muito me ajudado. Terminada essa conversa, sabe, eu impressionada fiquei. Depois toquei no assunto com meu marido. Eu já disse que meu marido detesta esse tipo de assunto. Meu marido é extremamente rígido na religião católica que ele segue. Ele custa acreditar. Ele acha que talvez seja alguma fraqueza mental que tem esse meu amigo, uma vez que o Edir nunca mais, depois dos fatos, acabou se envolvendo com qualquer outra mulher. Aqui na nossa cidade não teve mais envolvimento com ninguém. Então meu marido acredita esse fato exatamente alguma fraqueza do ponto de vista mental do Edir. Não, ele é um homem inteligentíssimo. E isso ficou provado durante os anos que nós trabalhamos juntos na coletoria. Depois, como eu dissera já aqui na minha carta, cheguei à aposentadoria. Antes dele, cheguei à aposentadoria, deixei a minha cidade e me mudei com meu marido para a cidade de Santos, onde nós vivemos até hoje. Mais ou menos uns 5 anos depois, eu tive um sonho bastante revelador. Sonhei com o Edir. Ele estava vestido num terno branco, aparecia para mim no sonho, e eu queria muito conversar com ele, mas eu não conseguia, as palavras não me saíam no sonho, as palavras não me saíam. Aí ele me fez assim um sinal com a mão, que eu esperasse, que eu tivesse calma, e aí ele falou: vim me despedir de você. Agora faço parte de um outro plano e é para lá que eu estou indo. Adeus, minha amiga. Acordei desse sonho, porque foi um sonho. Tive que tomar um copo d'água, eu acordei assustada. Não quis comentar nada com meu marido, porque ele é bastante incrédulo nesse tipo de assunto. Mas no dia seguinte, logo pela manhã, liguei para minha família. E aí eu fui informada de que Edir havia falecido. Isso tudo apenas prova para mim de que a vida não acaba aqui nesse plano. Tenha certeza absoluta, de algum modo a vida segue. Gostaria muito de ler os seus comentários a partir de agora. Manda o seu comentário para cá. Eu vou ficar esperando.